Bom dia, desbloqueados, tudo bem com vocês? Vamos para mais um domingo, nesse domingo chuvoso, nesse friozinho, para mim é frio, né? Vamos continuar nosso tema, que agora tenho me dedicado mais a falar sobre isso, de relacionamentos abusivos, né? E hoje, o tema de hoje é onde encontrar ajuda para se libertar de um relacionamento abusivo. A gente tem falado o que é relacionamento abusivo, né? Eu vou falar mais nas próximas semanas também sobre dependência emocional, mas a gente precisa saber onde buscar ajuda. Bom dia, pessoal que está chegando aí, já vai curtindo o coraçãozinho, já encaminha essa live. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, ela acabou de entrar, já está pedindo para entrar aqui. Amanda é uma mulher também que já passou por isso e conseguiu se libertar de um relacionamento abusivo. Assim, aceitei a Amandinha, não está entrando. Vamos ver. E vai falar um pouco da experiência dela, como que ela começou a pesquisar onde buscar ajuda para se libertar disso, e ela vai compartilhar um pouco da experiência dela conosco hoje. A Amanda é uma mulher, ela vai se apresentar, né? Estou conseguindo, aceitei, mas não está entrando não, Amanda. Vai falar um pouco da história dela, uma mulher indígena que luta pelos direitos das mulheres. Tem muita história. Cadê? A Mandinha sai e entra de novo, deixa eu convidar, porque eu tô aceitando, mas não tá entrando não. Aqui tá falando pra mim que não tá conseguindo participar. Sai da live e entra de novo pra eu te convidar. Quem for chegando aí já vai dando um like pra poder já o Instagram entregar para outras pessoas, né? Tem que ter a participação de vocês aí ajudando a gente. Manda. Deixa eu ver. Não tá entrando não. Agora. Agora. Do lado errado. Foi. Agora sim. Agora sim. Bom dia. Do aparelho. Bom dia. Prazer estar com você aqui, Amanda. Satisfação, começando cedo aqui para as crianças, a luta para conseguir Eu entrar. sei. Então, eu estava falando aqui pro pessoal que a gente vai falar um pouquinho da tua experiência de que já passamos por um relacionamento abusivo e você foi uma pessoa que foi procurar onde a gente pode encontrar ajuda para conseguir passar por isso, né? Então, tem muitas mulheres que passam, que estão em um relacionamento abusivo e não sabem o que fazer, não sabem por onde começar, né? Então, queria que você se apresentasse. Eu falei que você é uma mulher que luta aí pelos direitos das mulheres. Fala um pouquinho da tua história, né? Que você é uma mulher indígena, que é da favela, né? Que luta pelo... Tem o projeto aí Favela do Bem. Me fala aí um pouquinho. Fala de você e depois a gente fala. Começa a entrar no assunto. Sou Amanda Carachu. Na verdade, meu povo é Carachu-Guanaçu. Eu reduzi para o Carachu porque eu fui pesquisar e o Carachu quer dizer ave de oração. Então, eu coloquei Amanda Carachu por conta dessa relação com a oração, que a gente sabe que a espiritualidade é muito importante para enfrentar as lutas e permanecer de pé diante das mazelas Sim. sociais, né? Eu sou periférica, né? Nasci e criada na comunidade do Córrego da Batalha, que a minha avó foi uma das fundadoras. Minha avó, eu fiquei sabendo essa semana, com outros parentes, que ela foi laçada pelo marido não, pelo homem, né? E levada para casa dele. E lá ela foi, virou mulher dele, né? Teve 2 filhos, que foi meu pai e meu tio. E ela fugiu e deixou os 2 filhos com a bisavó, com a minha bisavó, né? Que era uma mulher branca.
Então ela fugiu e deixou o meu pai e o meu tio. E essa história foi apagada. As pessoas não me informaram, nunca me disseram. Só me disseram que ela era, minha avó era índia. Só isso. Até aí que eu fui pesquisar, né? Estou pesquisando ainda para achar qual era o meu povo de origem. E o povo Carachuanaçu surgiu exatamente disso, da necessidade da gente, enquanto indígena, se organizar para buscar os nossos direitos e lutar para que a nossa história não se apague. Certo. E o Favela pelo Bem é um coletivo que foi criado dentro da comunidade no período da pandemia. A gente se juntou para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, que somos nós também, os periféricos, além do povo da população de rua. Já fazem 4 anos que a gente está com esse projeto, vivendo a base de voluntariado, né? Que a gente faz nosso trabalho como voluntários. Sim. E esse ano, em outras oportunidades, eu saí candidata e esse ano eu saí novamente. Por quê? A gente, como voluntário, a gente não consegue garantir que o nosso trabalho seja constante. E essa foi uma das opções, ocupando um espaço de poder, foi uma das opções que a gente achou para poder conseguir uma renda, para poder ajudar o coletivo e alcançar mais pessoas, porque essa é a nossa missão, né? Ajudar quanto mais gente a gente puder. Amar o próximo para nós mesmos. Eu só faço o que eu gostaria que tivessem feito por mim antes. Sim. E o que eu gostaria que tivessem por mim agora, então eu faço para alcançar outras pessoas. E quando você fala com relação a relacionamento abusivo, eu, enquanto mulher periférica, você falou que a gente, como eu falei, que a gente precisa procurar ajuda, muitas de nós nem conseguem identificar. Sim. Porque, como eu te tinha falado em uma conversa, eu tive vários relacionamentos abusivos que só hoje eu reconheço que eram abusivos. Sim. E eu achava que eu era a preferida, porque o cara sempre ia e voltava. Sim. E não conseguia identificar que aquilo era o perfil do narcisista. Que aqui, eu só percebi que aquilo estava me fazendo mal quando chegou o descarte, né? Sim. Porque ele vai e volta, mas na hora que ele cansa. Ele vai descartar independente de qualquer coisa. Aí que eu fiquei destruída quando eu fui descartada na primeira vez, né? E eu também ainda não identificava, porque o que as pessoas colocam na nossa cabeça é a questão da rivalidade feminina, sim, a questão do prêmio do cara voltar para você a hora que ele quiser, então, mas você vai achar que você ainda está sendo, que ele se arrependeu e voltou, quando na verdade o narcisista ele não vai deixar de te observar e quando você estiver se recuperando, ele vai voltar para se destruir novamente. E tudo isso eu não sabia nada disso. E a gente sofre bastante até entender que isso tudo é um perfil de uma pessoa narcisista. Mas, posso continuar? Oi? Pode falar. Então, mas tem a questão também de... eu até falei na live passada como o abuso psicológico ele é muito sutil, né? E ele vai deixando marcas invisíveis. Então, essa sutileza do início, até porque até chegar ao ponto do abandono, tem outras fases anteriores. E aí essa questão que você falou, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber. E também, Amanda, como a gente não teve a educação de ser ensinada a questão da nossa autoestima, porque vem de toda uma história desde a infância, e aí a gente fica vulnerável, né? Até a gente conseguir entender, perceber e procurar ajuda e conseguir se fortalecer emocionalmente. Exatamente. Né? Identificar. Melhorou a luz. Eu já vim perceber isso aos 44 do segundo tempo, né? Sim. Passei toda a minha adolescência, toda a minha juventude tendo relacionamentos abusivos, sofrendo psicologicamente, sem encontrar apoio, sim, inclusive nas próprias mulheres, porque essa questão da nossa cultura, essa questão dessa mazela social que faz com que a gente discute entre nós e que a gente sempre coloque a culpa na vítima, sim, isso destrói o psicológico de qualquer mulher. E hoje eu consigo identificar, quando eu vejo algumas mulheres que não são empoderadas, as mulheres que aceitam esse tipo de relação, quando você vai escutar o histórico delas, já está na mente dela que ela tem que aceitar que é daquela forma que não há possibilidade de mudar. Quando eu conversava com as minhas amigas, que eu dizia que não era aquilo que eu queria para mim, e tu quer o quê?
tu quer um homem fiel, tu quer um homem... Isso não existe. Os homens são assim. Nossa, como assim os homens são assim? Não, não tem que ser assim. Isso é mentira. Se é assim, ela está errada. E não é isso que eu quero pra mim. Foi aí que instalou, né? Que foi quando eu tive a minha filha. Que veio um estalo maior. Porque era outra mulher dentro de mim. E qual era a mulher que eu queria ser para ela? Sim. Qual o exemplo que eu queria para ela? Para ela não sofrer o tanto que eu sofri durante a vida dela. Então, eu tenho que ser exemplo e tenho que ensinar ela a não aceitar o modelo de relacionamento que está imposto aí pra gente, que a cada dia está pior. São relacionamentos vazios que destroem o psicológico, principalmente das mulheres. E eu gosto de ressaltar, Amanda, essa questão do empoderamento, não o empoderamento tirando a força do masculino, né? Porque existem muitas mulheres que querem esse poder, mas que querem diminuir o homem. E eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que os dois têm importância, tanto o masculino quanto o feminino, e os dois juntos serem uma unidade, né? Então, a gente não tem como mulher de querer colocar o homem para baixo. Não. A gente ser empoderada, mas a gente querer exatamente o que você estava falando. Uma pessoa que vai crescer junto com a gente. E não aceitar, não, o homem é tudo igual, o homem é assim mesmo, o homem não presta. Não acredito mais nisso, né? Porque quando a gente... Sentido, né? De não aceitar menos do que merece. Do que merece, exatamente. Uhum. E muitos empoderados que não esperam, porque o narcisista, ele vai querer que você seja dependente dele. Isso. As mulheres que não esperam por homem já espantam o narcisista logo de cara. Inclusive, esses dias, eu percebi uma pessoa que conversou comigo, né? Quando eu mostrei que eu tinha mais ou menos noção da figura que ele era, nunca mais falou comigo. Provavelmente, isso aqui achava que, porque, nossa, sua história é muito linda, achou que eu ainda estava fragilizada, eu estava querendo entrar na história para acabar de destruir a mulher, entendeu? Sim. Eu li um artigo científico, tá? Com sua filha. A minha não acordou ainda, não. Então, eu li um artigo científico que falava na semana passada que em questão da relação de mulheres, né, do perfil de mulheres que estão mais suscetíveis a terem esses relacionamentos abusivos, são mulheres com uma classe social menos favorecida, né? Ela falava classe média, baixa e também a gente sabe que as pessoas que estão nessa situação, nessa vulnerabilidade financeira, porque por depender financeiramente do parceiro, acaba se submetendo a essa situação. E aí é um outro trabalho, né, como você está nesse projeto, nessa ONG, né, de abrir espaço para as mulheres também terem a sua independência financeira, né? Oi, meu amor, bom dia. Tá vendo? A minha acordou agora. Bom dia. Oi. Vai, amor. Chame a Lana. Tá com você? Vai fazer xixi? Vai, ela quer fazer xixi. Vai, Nana. Sim, fala, tu fala. Oi? A dependência financeira também é um ponto, né? Que as mulheres periféricas têm aquela questão cultural de ficar em casa, não trabalhar e depender do homem. E eu cresci vendo, minha família, a parte da minha mãe, são 6 mulheres. Sim. Todas são mulheres, né? Só tem 2 que foram trabalhar na rua, o restante cresceu com essa crença limitante de ser dependente do homem, mulher minha não trabalha. E hoje o psicológico dessas mulheres estão destruídos. Exato. É nítido que a questão de ajuda, que é o principal, não querem. Ainda tem essa questão cultural, que acha que não é maluco, não precisa de psicólogo, não precisa de ajuda, tá tudo bem, tá tudo normal. Sim. Isso, ao
tempo vai destruindo o seu psicológico. Isso. A pessoa fica a ponto de cair uma agulha, querer esganar o outro, porque o outro derrubou a agulha. É isso que eu tenho visto. Os nervos ficam à flor da pele. Fica estressado de qualquer coisa. Esse homem, ela sabe da forma que foi esse homem que destruiu o seu psicológico, mas não consegue mais se libertar. E fica aquela briga constante com o personagem, né, com o homem lá. Não consegue nem olhar para ele, mas também a questão da dependência financeira, não é mais nem emocional. Sim. Ela não consegue se libertar daquela relação, já acostumou a viver naquele ciclo. Eu percebi isso antes, mas não tinha noção do que era aquilo. Eu percebi que tinha alguma coisa. Aí foi quando eu fui estudar, quando eu vi o que estava acontecendo comigo. Eu sentei nesse sofazinho que eu estou aqui, olhei assim e falei, peraí, se eu aprendi isso, eu aprendi que eu não preciso depender de outras pessoas, que a pessoa tem que estar lado a lado comigo, porque a própria palavra de Deus diz que melhor que sejam dois do que um, porque assim um cai, outro levanta. E eu tô caindo, a pessoa está empurrando mais para baixo, como assim? Tem alguma coisa mais aqui. Por que eu quero embora por essa criatura na minha vida se não está me fazendo bem? Sim. E aí eu estava no momento de resguardo desse meu mais novo, né? Que foi o último estralo, a última virada de chave recente, foi quando eu estava de resguardo aqui. E eu fui ler mais uma vez a palavra. Primeiro fui na palavra, né? Porque a palavra diz que se a gente quiser buscar sabedoria, peça a Deus. Então, eu fui ler primeiro a palavra. Depois fui fazer pesquisa em alguns trabalhos de algumas amigas, que eu tenho uma amiga psicanalista, então eu corri para ela. Tanto que ela começou a fazer online, ela é de Minas Gerais. Ela começou a fazer consulta comigo online, porque eu estava na situação, estava quase enlouquecendo, eu estava enxergando e não estava sabendo como sair daquele relacionamento. Não estava conseguindo sair reagir, na verdade. E eu estava desesperada. Amiga, está acontecendo isso. Eu sei que eu tenho que sair daqui, como é que eu faço? Ela ficou tão angustiada junto comigo que ela começou a fazer online, né? Fazer as consultas online. E aí eu me preocupei com mais mulheres. Porque eu já me preocupava, mas eu não entendia como é que eu podia fazer alguma coisa para ajudar. Entendi. E quando comigo, nossa, imagina as outras mulheres que não têm esse conhecimento, que não tem uma amiga como a minha, que me ajudou na hora, não conhece várias pessoas que são psicólogas, né? Aí eu comecei a conversar com várias amigas psicólogas, e me indicaram vários textos, e comecei a ler, inclusive sobre o perfil narcisista. Sim. Instalou, disse, nossa, eu sempre tive narcisista na minha vida. Mas se eu continuar sem buscar essa cura, eu não conseguiria avançar, porque atinge diretamente a sua mente. Exato. Eu puxava o olho, todo mundo achava que eu estava dormindo, né? Mas a minha cabeça parava. Eu parecia enlouquecer. Meu Deus, eu vou enlouquecer, porque a cabeça não para, você não consegue descansar. Várias atividades que fazer, você não consegue dar conta. Tudo por causa da sua mente. Foi diretamente. O narcisista, ele vai querer te afundar mais ainda. Quando ele percebe que isso está acontecendo, nem se iluda, ele não vai ajudar. Muito pelo contrário. Vai acabar de te afundar. Ou você se liberta, ou você morre. Né? Vai morrer, né? Acontecia comigo, Amanda, assim, o tipo de brincadeira, né, de colocar você para baixo e quando você reagia, dizer, tô brincando. Sim. Né? Tô brincando, né? Mas eu passei bem por isso. Então, o teu ponto de virada foi quando tu tava no teu puerpério, né? E viu que, através da palavra de Deus, tu não estava sendo ajudada. Aí tu procurou uma psicanalista. Teve mais alguma coisa que tu procurou de ajuda? Psicóloga também, né? Porque a psicanalista é minha amiga de Minas Gerais. Aí eu fui fazer a terapia mesmo. Procurei a psicóloga online, porque eu não conseguiria sair de casa. Foi na época do finalzinho da pandemia também. Sim. E aí eu procurei fazer terapia toda semana. E a psicóloga começou a mostrar, né, os pontos, a me orientar como reagir diante daquelas coisas. Muitas palestras de impacto também. Sim.
né? Foi muito importante estar ali, né, naquele e-mail, quando eu corria lá para ouvir, anotar muita coisa. Uhum. Eu fui procurar realmente quem entendia da questão da inteligência emocional, de como reagir mesmo para não permanecer daquela forma, porque eu estava vendo que eu tenho 3 crianças, então eu queria ficar travada daquela forma. Eu buscar ajuda do jeito. Então, quando você começa a se fortalecer emocionalmente, né? Foi o que aconteceu comigo também. Começar a se fortalecer emocionalmente, buscar ajuda. A minha virada de chave, eu estava participando de uma mentoria e toda semana a gente tinha, não aparece não, cunhada. Toda semana eu participava de um encontro online e aí eu fui trabalhando fortalecendo o meu emocional, buscando conhecimento, comecei a ler livros, e aí você vai começando a construir uma nova imagem sua, né? Porque a sua autoimagem está destruída, né? Então você começa a se reconstruir, fortalecer a sua autoimagem para começar a conseguir ter forças para sair daquela situação. Para pedir a pergunta. A questão da autoimagem, porque você fica realmente destruída, né? Reflete de dentro para fora. E você vê o olhar do prazer, não só do narcisista que está causando aquilo, como as pessoas. Existem outras pessoas narcisistas ao seu redor que também ficam alegres com aquilo. E eu dizia, tudo passa, vai passar. Porque eu estava procurando, então eu procurei evitar essas pessoas, por ter relação com todo mundo, né? Aquela questão do contato zero, Sim. não só com o principal causador, mas com as outras pessoas que eu via que estavam se alegrando com aquela situação, que tinham a mesma postura que ele. Eu me afastei de todo mundo, que até hoje é contato zero de fato, porque foi uma frase que eu ouvi que o jogo é mental, né? Que fala muito, é o Marcos Duarte. Sim. Eu agarrei a o jogo é mental, eu não posso permitir que eles entrem na minha mente, porque eles estão aqui a serviço das forças obscuras, né? Eles estão para matar, roubar e destruir. Então eles querem ver você destruída. Amanda, E eu queria fazer. Eu me lembrei do primeiro relacionamento, que eu estava muito mal, que ele me descartou e eu me desesperei, eu estava já acabada. E a pessoa fez um olhar de prazer. Então, quando o último relacionamento olhou da mesma forma, aí eu disse, meu Deus, eu sempre tive no meio de pessoas assim. Foi que veio não, eu não posso mais ficar nessa, porque senão eu vou acabar, vou me acabar e meus filhos vão ficar com quem? Eu usei também como ponto de inspiração para permanecer. Deus sabe porque me deu essas crianças. Talvez se eu não pensasse dessa forma. Uma virada de chave para mim também, que aconteceu quando eu escutei a frase, tu falou que pegou a frase, o jogo é mental, a frase que eu peguei e agarrei, e é o que me fortalece hoje, foi a seguinte frase: as pessoas só fazem com você até onde você permite. Sabe? Quando eu escutei isso, eu falei, é até aqui. É até aqui. E a partir daí eu não permiti mais que fizessem comigo coisas que não me faziam bem. Entendeu? Pedro! Dá um celular aí. Calma. E é isso. Calma, que criança é assim mesmo. As coisas só vão até onde a gente permite. E eu tô assim, recentemente, né? Já depois que eu peguei, o jogo é mental. As pessoas só vão te atingir se você permitir. Eu saio, se for em rede social, eu bloqueio, falo com a pessoa normalmente, né? Oi, na rua. Mas eu não dou espaço para a pessoa me diminuir ou para a pessoa tentar me atingir. Até porque a gente não tem tempo para isso, né? A gente tem uma demanda muito grande, tem muitas pessoas para ajudar. E se a gente parar agora, não vai ser só a gente que vai ficar pelo caminho. Muitas outras pessoas que precisam do nosso testemunho, que precisam da nossa força, que precisam da nossa orientação. Talvez, se eu tivesse uma Amanda, um coletivo na minha comunidade antes, poderia ter acordado para a vida um pouco antes. Né? Então, hoje eu vejo o coletivo como uma missão mesmo, de levar, não só para as mulheres, como também para a juventude,
essa questão de tudo passa pela sua mente, então você tem que se alimentar mentalmente de coisas boas. Você não deve permitir relacionamentos tóxicos na sua vida, porque isso vai afundar. E eu vejo isso constantemente. A gente se entristece, tenta ajudar outras pessoas. Muitas ainda não enxergam, né? Acham que apenas é balela, que isso não acontece, que é muito esperto, nunca vai acontecer. Então, deixa lá a sementinha, né? Que é muito importante deixar a semente, porque na hora que a chave virar, vai saber para onde correr e vai saber como começar a sair daquele É por lugar. isso que a gente tá aqui, Amanda, para isso, né? Então, algo que é importante as mulheres saberem também é que existe a Secretaria Especial da Mulher, né, do Poder Público, para que as mulheres procurem esse local onde elas vão ser acolhidas. E lá vai ter psicólogo, vai ter advogados, vai ter assistente social, que vai poder fazer o acompanhamento dessa mulher de forma gratuita. Tem um atendimento psicológico também. Aqui na minha cidade tem. Eu não sei como funciona. Mamãe, pode tirar aqui? Peça pra tia Bela tirar, meu amor. Rapidinho, vá. Mamãe tá acabando já aqui. Eu não sei se tem em todas as prefeituras. Eu não sei essa informação realmente agora. Não sei se em Jaboatão tem. Mas aqui em Pojuca tem a Secretaria Especial da Mulher, onde tem esses profissionais que eu falei, tem advogados, assistentes sociais, psicólogos, que a mulher procura lá e vai ser orientada também. Porque, tipo, em relação aos filhos, mulheres que têm filhos e vivem nessa situação de vulnerabilidade financeira. Lá vai ter advogados que vão encaminhar essa mulher para a defensoria pública, para poder solicitar a questão de pensão alimentícia. Tem o acompanhamento da mulher, que vai estar sendo acompanhada por um profissional psicólogo, assistente social, que vai estar analisando a sua situação. Então, assim, existe um local de apoio onde as mulheres podem procurar de forma gratuita essa ajuda. Porque, é claro, que nem todo mundo tem a condição financeira de procurar um psicólogo particular, um advogado particular, enfim. Quem pode, tudo bem, mas tem as pessoas que também que não podem, né? E que tem esse canal para poder conseguir essa ajuda. Nem todos têm amigas psicanalistas, né? Também. Psicólogos. Coaches, nem... Amigas, eu procurei. Aqui em Jaboatão tem um espaço. Está um pouco sucateado, ainda falta alguns. No dia que eu fui, só tinha psicóloga, pelo menos. Sim. Né? Eu fui lá para ajuda, mas eu percebo que falta uma estrutura maior, né? Aí acaba que as pessoas se vão quando não conseguem o atendimento, acaba se frustrando e voltando para o mesmo local. Sim. Quando eu fui, eu conversei com a psicóloga lá, mas o processo eu tive que... Vem, mãezinha. Vem, meu amor. Vem, vá. Mamãe daqui a pouco tá acabando. Eita, travou aqui. Amanda? Oi. Oi, voltou agora. Tava travado o teu. Tá travando, acho que é a chuva. O aparelho. Tá travando. Voltou. Tá me ouvindo? Pronto. Agora estou. Pronto. Então. Realmente, a psicóloga lá do Espaço Mulher foi muito importante, assim, para pelo menos abrir a minha mente, né, com relação ao que eu precisaria fazer, com relação à questão do empoderamento, né, que você precisa reagir, você não deve ficar assim, porque você é uma mulher potencial, não sei o quê. Falou coisas para me fortalecer naquele momento. Sim. Que ajudou. E eu imaginei, nossa, se tivesse mais disso, para mais mulheres, que a maioria tem até vergonha de procurar ajuda. Sim. Essa questão, sempre culpabilizarem a vítima. Sim.
Quando eu também cheguei aí na delegacia, né, eu passei para ver como é que funciona o sistema. Entendi. Quando eu chego lá para a queixa, eu não cheguei a ser agredida, mas minhas coisas foram quebradas. E aí, quando eu cheguei, eu já não gostei, porque a recepção foi feita por um homem, e a todo momento ele dizia que eu não precisava fazer a queixa porque não fui agredida. Oxi. Isso não existe. Aí eu, meu Deus do céu, se a própria estrutura está me dizendo que isso não existe, eu estou errado, que eu não deveria estar aqui, imagina, aí eu olhei para a mulher do meu lado que só fazia chorar, porque ele estava dizendo a mesma coisa para ela. Sim. Aí, outras que estavam lá desesperadas, dizendo que nunca mais iam voltar. E eu, meu Deus, o que vai ser dessas mulheres? Porque a situação dela foi mais grave que a minha. Foi questão do cabelo pelo teto da casa dela e tal, quebrar tudo. E eu saí dali mais revoltada do que propriamente conformada com o que estava acontecendo. Eu encaminhei, né? Eu disse, ele não pode encaminhar, porque vai ser deferido sim, porque é uma violência psicológica. E eu não vou esperar ninguém me agredir, não. O senhor está ficando doido? Dali, a oportunidade de ir para uma audiência pública exatamente sobre isso. Aí coloquei lá para as deputadas, ainda bem que eram deputadas na mesa, sim, essa questão. E hoje existe a lei que as mulheres devem ser atendidas por mulheres. Pelo menos que a receptividade seja feita por outras mulheres. Para que a gente seja confortável e não tenha... porque quando a gente chega e um homem diz que invalidando a gente, a maioria das mulheres é recuar. Porque a gente tem essa questão também na sociedade, que o homem é o dono da verdade, para muitas mulheres. Então, acata o que o cara está falando e vai recuar. E aí vai continuar sofrendo psicologicamente, vai continuar sofrendo vários tipos de violência, porque ali, naquele momento que ela precisou de acolhimento, ela não foi acolhida. Então, a maioria vai recuar, vai se esconder e vai continuar sofrendo. Por isso a gente vê esse questão de violência. Eu falei na live da semana passada com a advogada, a gente falou dos tipos de violência, né? E você relatou que na recepção lá falou que dano patrimonial não é violência. E dano patrimonial é sim também uma das violências, de um dos tipos de violência, né? Que é a violência patrimonial, além da moral, da psicológica e da física, né? Então, tem que ser acolhido, acatado sim, porque é um tipo de violência. A gente precisa de espaços que expliquem esses detalhes, exato, né? Para a gente perceber que precisa procurar ajuda, a gente precisa saber o que está acontecendo. E espaços como esse, como essa, para que as outras mulheres possam ver, possam entender o que está acontecendo, para começar a procurar ajuda. Isso. Porque geralmente procurar ajuda porque está num nível muito hard. Isso. Elevado, que vai procurar ajuda e às vezes não consegue e acaba tendo fim trágico. Isso. E aí tudo que você falou começa de uma forma sutil, que a gente não vai nem perceber. Às vezes, eu me lembro de várias situações assim, isoladas, que eu só me liguei depois. Tipo, questão de me deixar sozinha para fazer uma atividade. Sim. O cara que me relacionando sumiu. Sim. Sabendo que eu precisava da vida dele. Sumiu, depois volta como se nada tivesse acontecido. Mas em momento nenhum, o narcisista, ele mostra arrependimento. Em momento nenhum, você vê arrependimento nos olhos. Nem na fala. A maioria não mostrou arrependimento, nem na fala. Isso. Pagou aquela gíria, pagou do maluco. Né? Deixou o falar, foi carregada, depois volta como se nada tivesse acontecido. E depois que você vai ler, que você vai entender o que alguém chega para criticar, como é a postura de um narcisista, que você vai começar a criticar. E você não consegue se libertar logo do cara, né? Não, e até depois que termina o relacionamento, a pessoa fica fazendo de tudo para te perturbar. Né? Exatamente. É a importância do contato zero. Às vezes, infelizmente, existem filhos, né, envolvidos e a pessoa não consegue ter o contato zero. Né? Eu consegui logo no início, né? Porque senão eu ia... Então, eu fiz o contato zero, eu criei uma ponte com outras pessoas para a questão da criança. Entendi. Né? Para ter contato, eu deixava... Eu tive a vantagem de não precisar ter um contato Entendi. Direto. Né? Eu continuo, deixo na casa da avó e a avó faz esse intermédio. Entendi.
Porque eu estava num nível muito elevado de estresse também, que eu sempre fui uma pessoa que não leva desaforo para casa, né? Então eu ia acabar, mesmo sabendo toda a questão de como eu teria que me comportar, eu não ter essa paciência, que é o que eles querem. Entendi. Porque eles provocar no oculto para que você exploda na frente de todo mundo. Isso. E chegou a acontecer isso, então não vai se repetir. Eu não vou mais permitir que isso aconteça. Eu criei outros mecanismos para não ter esse contato. No início foi contato zero e agora cada vez mais 0,0. Quanto mais zero puder, melhor. Porque sempre tem a oportunidade, o narcisista vai querer voltar para bagunçar a tua mente. Isso. Amanda, eu acho que a gente já passou bastante formação, né? Eu geralmente gosto de fazer lives curtas, mas as últimas não têm sido, porque realmente é um assunto que precisa ser divulgado, é um assunto que tem é um assunto complexo, né? Precisa ser falado, tem várias vertentes. Então, você foi mais uma. Obrigada pela tua participação. E também por expor, né? Por se abrir, porque quando a gente está aqui, a gente está se expondo, né? A gente está abrindo a nossa vida e abrindo a nossa vulnerabilidade, mostrando que a gente passou por situações difíceis, mas que a gente também está superando, tá, né? Conseguiu dar a volta por cima e está buscando cada vez mais ferramentas para se fortalecer emocionalmente. Né? Te agradeço e assim quero parabenizar também teu trabalho, que você continue forte aí nas suas lutas, nas suas, como é que a palavra é? Esqueci a palavra, assim, das suas lutas dentro da sua. Esqueci a palavra, assim, mas do que você busca, né? Da mulher, das indígenas, da favela, né? Que você continue com a sua força e que muitas pessoas sejam alcançadas, né? Pelo seu testemunho, pelo seu exemplo. Viu? E é para isso seu, né? Vamos embora com mais mulheres, mais pessoas. E com certeza a gente vai à frente e salvar muitas vidas, que é o mais importante. Vamos juntos. Vamos juntas. Eu pedi para a convidada da semana passada deixar uma mensagem, uma frase, uma palavra. Queria que você deixasse hoje ou uma palavra ou uma frase, né? Para outras pessoas que vão ver essa live depois. Fé. A fé é fundamento de tudo, né? Então a gente precisa ter fé. E a fé sem obras é morta. Então é sobre esse versículo, então, que a fé sem obras é morta. Que a gente precisa ter fé, mas que a gente também precisa reagir e procurar ajuda. Tá bom. Obrigada, viu? Tenha um ótimo domingo. Obrigada. Tchau. Tchau.